Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Muito boa tarde, nós estamos aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Nós estamos na Guardiã da Justiça, o Beabá do Direito e o Dia a Dia da Justiça. Hoje a gente recebe com muito prazer, com muita honra, um querido amigo meu, advogado criminalista, Dr. Anderson Costa e Silva, para falar um pouquinho sobre anistia, para falar um pouquinho sobre graça e indulto. Tudo bem? Boa tarde, Anderson. Um prazer tê-lo aqui na rádio. A gente voltando aí nesse período de pandemia, ao vivo aqui. E muito obrigado pela sua presença. Doutor Ricardo Yamazaki, para mim é uma grande satisfação sempre atender o seu convite. Sempre honrosos convites, já nos conhecemos de longa data. É um prazer estar aqui pela primeira vez na Rádio Guardiã da Notícia. E vamos falar de direito penal, vamos explicar na linguagem que você consegue entender. Obrigado, doutor Ricardo Yamazaki. Também agradeço aqui. Pedro Mingatti, que também vai fazer bastante comentários sobre esse assunto. Muito obrigado, fiquem com a gente. É isso aí, a grande novidade é a presença do nosso querido advogado Pedro, também vai poder contribuir aí com o programa, fazer algumas intervenções, falar de alguns dados, fazer perguntas também, e essas perguntas que a gente também abre para o nosso público, para os nossos ouvintes, a quem a gente já agradece desde então. Agradecer também os funcionários aqui da nossa Guardiã da Notícia, que programa tudo isso aqui para que a gente possa estar aqui, né, fazendo essa informação para a população. E como eu digo sempre aqui no nosso programa, doutor Anderson, aqui a gente tenta levar uma linguagem mais acessível do direito, uma linguagem mais acessível da justiça, porque muitas pessoas, ou a grande maioria da população, da sociedade, acaba não conseguindo enxergar o direito presente na vida dela, no cotidiano dela, e acha que o direito e a justiça estão bem longe. Então, eu queria trazer nesse programa aqui justamente essa linguagem mais simples, mais usual, para que as pessoas possam se identificar. Eu queria aqui, então, que o Pedro fizesse as considerações dele iniciais e, né, desejar para ele também sucesso aqui no nosso programa Guardiã da Justiça, que vai contar aqui com ele, com os dados e com as informações que ele sempre traz com muita propriedade. É um prazer, doutor Ricardo, feliz de estar aqui novamente, de estar com a sua presença, estar hoje com o doutor Anderson aqui, um professor de Direito Penal, que é uma matéria que há muito eu sou um entusiasta muito grande dessa matéria. É um prazer, vamos falar Direito Penal, o beabá da Justiça aqui. Muito bem. Anderson, para a gente começar aqui a nossa conversa e para que as pessoas possam se inteirar, né, daquilo que é o tema de hoje, que é indulto, graça e anistia, você podia dar uma introdução aqui do que são as extinções de punibilidade, se isso está dentro, se isso está fora, a que ramo do direito pertence? Fala um pouquinho sobre essa questão das extinções de punibilidade de uma forma mais genérica e depois a gente entra no nosso tema aqui. Muito bem, doutor Ricardo, doutor Pedro e prezado ouvinte. No nosso direito penal, nós temos lá no artigo 107 do Código Penal, existem causas extintivas de punibilidade. Ô, doutor, não entendi nada. O que é esse negócio de causa extintiva de punibilidade? É como o próprio nome já diz. Existe uma punibilidade e a punibilidade é a possibilidade de o Estado punir uma pessoa que praticou um crime. Exatamente isso, é só uma possibilidade. Não é todo crime que tem a punição. A punibilidade é só uma possibilidade. Existem algumas circunstâncias que extinguem a punibilidade desta pessoa, que o Estado pode até mesmo ter a certeza que ele praticou um crime. Por que existe isso? É porque o nosso legislador brasileiro, ele acabou entendendo que existem algumas coisas que não devem ser discutidas para toda a vida. Existem coisas que, com o passar do tempo,
devem ser acalmadas. A poeira do tempo deve deixar quieto algumas questões, algumas lides. Eu posso destacar entre as causas que extinguem a punibilidade, por exemplo, a morte do agente. Eu não posso punir uma pessoa que morreu. Lembram vocês quando a senhora Marisa, ex-primeira-dama do Brasil, estava sendo processada com o ex-presidente do Lula? Ela estava sendo processada naquele caso lá de Guarujá. Infelizmente ela morreu. Os advogados deles imediatamente ingressaram com o pedido de extinção da punibilidade em razão do evento morte. Não pode mais punir morto. Não dá para punir. O Estado ele também tem um determinado tempo para punir as pessoas. E volto com o exemplo do próprio presidente Lula. Em razão do presidente Lula ter mais de 70 anos de idade, o próprio Código Penal fala que as pessoas que têm mais de 70 anos, a prescrição, ou seja, o Estado tem um tempo para punir essas pessoas. Esse tempo, para você localizar onde está, isso é no artigo 109 do Código Penal. Lá tem uma tabelinha que fala dos prazos máximos da pena criminal. Cada crime tem ali o prazo máximo, daí você olha nessa tabelinha do 109, aí você vai ver quanto tempo o Estado tem para punir. Quando o processo sai da 13ª Vara Criminal, lá de Curitiba, e é encaminhado para Brasília, o local certo, onde o Supremo Tribunal Federal disse que deveria ser julgado, nós vimos que tudo aquilo que foi feito lá em Curitiba foi jogado no lixo, deveria reiniciar lá em Brasília. Mas por que não reiniciou então? Não vai punir mais? Não. Alguns correligionários dele falam, ele foi absolvido. Não, ele não foi absolvido. O Estado não pode punir mais, porque já passou o tempo, pela metade. Metade, porque ele tem mais de 70 anos. Isso também ocorre para os menores de 21 na data do fato. Maiores de 70 no dia da sentença, menores de 21 na data do fato. Entre estas causas extintivas da punibilidade, nós temos também a anistia, a graça, o indulto. Daqui a pouco a gente fala mais sobre elas. Muito bom. E aí a gente, para entender um pouquinho sobre isso, Dr. Anderson, né, para as pessoas poderem verificar na prática ali essa questão das extinções da punibilidade, que, como o senhor disse, está no Código Penal isso. Sim, está no Código Penal. Essas extinções de punibilidade, elas necessitam serem observadas dentro de um processo. Quem que alega isso? É um advogado? É a própria parte, ela pode alegar isso? Como que é feito esse processo para você requerer essa extinção de punibilidade? Na prática, é sempre um advogado quem faz essa solicitação. A lei fala que a parte, né, ou o próprio interessado, o seu cônjuge, o seu parente, o seu descendente, o próprio Ministério Público e até mesmo o próprio juiz de ofício, ele pode reconhecer as causas extintivas de punibilidade. Mas como eu brinco com os meus alunos lá da universidade, não é nada automático. No direito penal, o automático é só se lascar. Para se dar bem, você tem que ter um bom advogado, um advogado empenhado, dedicado, esforçado. Então tem que ficar atento quando que estas causas extintivas de punibilidade estão presentes para fazer o pedido formal, ou seja, o pedido por escrito, encaminha para o juiz. Fala, olha juiz, aqui ocorreu uma das causas extintivas de punibilidade. Então conceda. Assim o advogado fazendo esta solicitação, o juiz, antes de decidir, ele encaminha o processo para o autor, geralmente o Ministério Público, né? Pode ser o Ministério Público, na grande maioria das ações criminais é o Ministério Público o autor, e em alguns outros casos é o querelante. Quem é esse querelante? Aqueles da ação penal privada. Nos crimes que tem uma pena um pouquinho menor, exemplo, calúnia, difamação, injúria, esses aí são de ação penal privada. Quem entra com o processo é a própria vítima por meio de um advogado. Então, esse pedido de extinção da punibilidade na prática pode ser feito por um montão de gente, mas de verdade mesmo é o advogado. Se não fizer por meio do advogado, dificilmente vai alcançar isso aí. É assim que funciona. Muito bom. Nós recebemos hoje o advogado criminalista Dr. Anderson Costa e Silva, falando um pouquinho sobre as extinções de punibilidade. Você está aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão.
Doutor Anderson, e esse advogado é o quê? É de família, é civilista? Qual a especialidade desse advogado que pode reconhecer essas questões de distinção de punibilidade? Quem que a população tem que procurar? Qual é o ramo do direito que a população tem que procurar quando buscar um advogado para pleitear essas extinções de punibilidade? Bem, doutor Ricardo, meus queridos ouvintes, advogado, quando ele se forma, tem essa carteira aqui, carteira de advogado. Eu tenho carteira de advogado, eu posso atuar em qualquer área que eu bem entender. A OAB me aprovou, eu sou advogado. Todavia, é evidente que tem advogados que atuam em determinadas áreas, portanto se especializam em determinadas áreas, e pelo fato de se especializar em determinadas áreas, na grande maioria dos casos, eles têm um conhecimento maior, porque estuda mais aquela matéria, porque precisa estudar para ter melhores resultados. Então, em regra, é um advogado que atua na esfera criminal, pode ser um advogado particular e também pode ser aquele da defensoria pública para as pessoas que não possuem recursos. Qual que é a grande diferença? A diferença é que o advogado particular você sabe exatamente quem vai lhe defender, mas o defensor é um sorteio. Qualquer um que a defensoria falar. É aquele lá, vai ser aquele lá até o final do processo. Aí não dá para escolher. O senhor disse de algumas formas, né, de extinção de punibilidade, algumas possibilidades, né, dessa extinção. Mas hoje o programa vai tratar sobre 3 dessas formas, né, que é a anistia, o indulto e a graça. Fala um pouquinho delas, assim, explica um pouquinho de forma bem menos juridiquês possível para que as pessoas possam entender e às vezes até se reconhecer como detentores desse direito para que elas possam ser de alguma forma agraciadas com essa extinção de punibilidade. Ok. Amigos, vamos pelo beabá, né? Vamos por parte, como diria o Chico Picadinho. Mania de professor, eu gosto de ir explicando devagarzinho. Anistia. O que quer dizer essa palavra anistia? Não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, não é verdade? Anistia vem do grego amnistia. Amnistia, com MN. Amnistia do grego. Amnistia que também quer dizer amnésia. E agora, amnésia você sabe, né? Amnésia você sabe. O que acontece? Doutor Pedro, o que acontece com a pessoa que tem amnésia, doutor Pedro? Esquece. Exatamente, doutor Pedro. A pessoa que tem amnésia esquece. Então, a anistia, gente, agora você já entendeu. É uma lei federal feita pelo Congresso Nacional. É uma possibilidade que o Congresso Nacional tem de editar uma lei federal para esquecer a anistia. A amnistia do grego, amnésia, esquece isso aí. É melhor esquecer. Porque existem algumas circunstâncias que é melhor esquecer, porque senão o prejuízo é muito grande. Nós tivemos no Brasil leis editadas pelo Congresso Nacional, é sempre o Congresso Nacional. A anistia é lei federal. E essa anistia pode ser ampla, geral e restrita, como nós tivemos a anistia que foi feita na época da ditadura militar. Esta lei, então, perdoou todos, esqueceu todos. Os efeitos criminais, todos são esquecidos, efeitos criminais. Então, todos estão esquecidos, todos os delitos que foram eventualmente praticados pelos militares, pela Polícia Civil, Federal, Forças Armadas. Esquece tudo. Os eventuais delitos que também foram praticados, pelo outro lado, pelos comunistas, até mesmo a ex-presidente, a Dilma. Ela estava sendo julgada lá, nesta época, na ditadura militar. Disseram que ela participava de roubo, disseram que ela participava de sequestro, mas anistia, então esquece. E por que teve aquela comissão da verdade, então? Pra quê? Se é pra esquecer tudo isso, pra que serve a comissão da verdade? E eu explico pra vocês. Esta lei da anistia, ela cessa os efeitos penais, mas não cessa os efeitos civis. Então, justamente, esse foi um dos motivos. Como não cessa os efeitos civis,
Aquela comissão da verdade que foi criada pela ex-presidente Dilma, na minha visão, era apenas para permitir que estas pessoas que eventualmente foram torturadas ou que tiveram pessoas torturadas, parentes mortos, para receber dinheiro. Indenização. E quem é que paga isso? Quem é que paga isso? Sai do cofre do Estado, né? Do Estado. Mas quem que dá dinheiro pro Estado? Eu, você, doutor Ricardo, doutor Pedro, nós pagamos com os nossos impostos. Então nós estamos pagando indenizações altíssimas de delitos criminais que já foram esquecidos. A punição na esfera penal não existe mais essa punição, mas os efeitos civis o Estado ainda tem que indenizar. Esse aí eles não esquecem. Tem gente recebendo milhões aí, viu? Dinheiro dos cofres públicos, de certa forma, meu e seu também. Me permitam uma parte só, doutor Anderson, só para também pontuar, que eu acho que é importante aqui para os nossos ouvintes, de dizer que na questão da ditadura, a Comissão da Verdade também serve para que a gente possa construir provas e guardar um período da história para que a gente, felizmente, não retorne para esse período e talvez essa Comissão da Verdade, além das questões indenizatórias, também tem esse efeito histórico, né, de você constituir a história para que evite-se de você praticá-la novamente. Pode ter esse condão também, né, e a anistia, ela faz parte desse conjunto de atos, né, tanto da preservação da história, quanto para efeitos civis, como você bem disse, quanto para a questão da isenção de punibilidade em relação a eventuais crimes praticados naquele período. Né? Aí a gente tem a graça. Fala um pouquinho sobre a graça. Tá. Gente, a graça, lá no livro de Coríntios, Paulo teve, para aqueles que são cristãos e acreditam nas Sagradas Escrituras, Paulo teve um encontro com Cristo após a sua ressurreição, e Paulo estava passando por uma série de problemas físicos, emocionais. Ele teve um problema que ele não estava enxergando direito. E Cristo, segundo relata Coríntios, disse: Paulo, a minha graça basta. Minha graça basta a você. Você vai passar por algumas dificuldades, mas a minha graça basta. O que é então esta graça? A graça é um perdão concedido voluntariamente de graça. De graça, é de graça. Por isso que é graça. É um perdão também. Só que a graça, gente, é um perdão individual. A anistia, a contrário senso, como eu disse a vocês, ela é concedida para um grupo determinado. Fala, olha, por exemplo, essa que eu falei, todos que participaram da ditadura, a anistia. Teve recentemente também uma anistia que foi concedida aos policiais militares que fizeram greve no Brasil. Só São Paulo e Rio Grande do Sul, as polícias militares de São Paulo e Rio Grande do Sul não entraram em greve. A polícia militar de todo o Brasil estava em greve. Isso aí é motim, gente. Motim é crime. Tem que prender a polícia. Prende, não pode. Policial militar fazer greve é proibido. Militar não pode fazer greve, é motim. Mas aí olha a situação que o Brasil se encontrava. A polícia fazendo greve. Se você tem que prender todos os policiais que estão em greve do Brasil inteiro, exceto São Paulo e Rio Grande do Sul, quem é que vai prender esses policiais? Vai chamar o PCC para prender o polícia? Vai chamar o PCC para prender a polícia? Então nós estávamos, infelizmente, numa situação terrível e espantosa, como diz João no livro do Apocalipse. Não dá para prender a polícia e deixar os bandidos na rua. A polícia não pode fazer greve, mas também não vamos prender todo mundo. Então, o deputado da bancada da bala, um deputado federal da bancada da bala, que é coronel da Polícia Militar lá em Brasília, ele fez um projeto de lei. Vamos conceder anistia para todos esses policiais, todos, e não vamos prendê-los. É um grupo determinado de pessoas. Todos que participaram da ditadura, todos que participaram da greve dos policiais militares, mas a graça é só para você. É exclusiva, é personalizada. A graça, como foi concedida só para Paulo, nós tivemos agora, dia 21 de abril, dia do Tiradentes, né? A concessão por parte do presidente da República, o Jair Messias. No caso, o Messias que perdoa é o Jair.
O Jair perdoou, ele é o Messias do Daniel Silveira, né? Ele perdoou o Daniel Silveira pela prática de crime. Essa é a graça que foi concedida pelo presidente da República, coisa que é inédita no nosso ordenamento jurídico. Eu ouvi, doutor Ricardo, doutor Pedro, em uma rádio famosa aqui do Brasil, um comentarista político famoso também dizendo que não poderíamos esquecer da graça que foi concedida pelo ex-presidente Lula no último dia do seu governo, aquele terrorista italiano chamado Cesare Battisti. Mas isso aí não foi uma graça não, comentarista. Isso aí tá errado. Esta concessão que o ex-presidente Lula fez ao terrorista italiano que estava escondido aqui no Brasil, condenado lá na Itália, pela prática de 4 homicídios, terrorista, viu? Terrorista. O presidente, à época, no seu último dia de governo, a Itália estava pedindo para extraditá-lo, para mandar lá para a Itália para ele cumprir pena perpétua. Mas como o Brasil, no Brasil hoje, de acordo com a nossa Constituição Federal, não tem pena perpétua, ou seja, pena para sempre, não tem. Não tem pena de morte. Não tem pena de trabalho forçado. E eu acho até que merecia trabalho forçado porque merecia uma reforma na Constituição. Porque como é que você vai permitir que uma pessoa que está presa, que não trabalhe, como é que vai ressocializar? Tem que ensinar ele a trabalhar. Já que papai e mamãe não ensinou ele a trabalhar, tem que ensinar a trabalhar na cadeia, é obrigatório. Mas tem que mudar a Constituição para isso. Então, o ex-presidente Lula, ele concedeu não a anistia, mas a não autorização do governo brasileiro para extraditar esse criminoso Cesare Battisti. Esta é uma posição do governo brasileiro, não é uma posição do presidente. O governo brasileiro não quer que se extraditem pessoas, neste caso, foi isso que o Lula decidiu. Só que esta decisão do presidente, ex-presidente Lula, ela pode ser revista. Pode. Tanto pode que foi. Quando a presidente Dilma assumiu o governo, logo em seguida teve o impeachment. Quem assumiu? Quem assumiu, doutor Pedro, quando a Dilma saiu? Michel Temer. Michel Temer. A Dilma saiu, Michel Temer entra. Michel Temer entra, ele muda a posição. Pode extraditar, sim. Pode extraditar. O Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Fux, falou, manda prender. Manda prender que nós vamos mandar embora esse terrorista que tá aqui. Ele era refugiado político, tinha status de refugiado político aqui no Brasil. Nesta situação, o Cesare Battisti, ele foge para a Bolívia e ao fugir para a Bolívia, ele foi preso lá. Ele falou, não, mas deixa eu voltar pro Brasil. Por que ele queria voltar pro Brasil? Porque se ele voltasse aqui pro Brasil, nós só extraditaríamos o Cesare Battisti se ele não tivesse prisão perpétua. Eu falei, só extradita se não tiver prisão perpétua. Porque o Brasil, fala assim, ó, tem que ter a pena igual no Brasil. Se for maior, a gente não deixa embora. Daí o pessoal da Itália falou, não, você vai embora daqui da Bolívia mesmo. E ele tá lá na Itália cumprindo prisão perpétua, entendeu? Então, o presidente Lula não concedeu graça, não. Foi apenas uma não autorização para a extradição. E agora veio o presidente Bolsonaro, uma decisão inédita, e concede graça. É uma permissão constitucional, ou seja, a nossa lei maior autoriza a concessão da graça. Mas como é que faz essa graça aí? Pois é, o Bolsonaro fez. Na verdade, para a concessão da graça, existe a necessidade de um pré-requisito. Qual é esse pré-requisito? Ou seja, é indispensável. Sem isso, você não pode pedir a graça. Eu preciso estar condenado e definitivamente condenado. Não houve a condenação definitiva, tanto é, não houve, que ainda existem recursos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Traduzindo
pro Beabá, aqui, linguagem popular. Lembra? Aquele jogo de futebol daquele time, sabe, doutor? Aquele time preto e branco lá de Itaquera, com aquele branco e verde lá da Barra Funda, que eu não falo o nome, né? Só falo do tricolor do Morumbi. É isso aí. Né? Aquele preto e branco de Itaquera, com verde e branco, lá da Barra Funda. 32 minutos do segundo tempo, aquele time lá de Itaquera, 2-0. Aí o árbitro faz assim, acabou, não quero mais. Olha, peraí, como assim? Foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. Ele fez isso, ele acabou o jogo antes de terminar. Mas não tem mais o resto do tempo? Tem! Mas ele violou a regra. Então é uma decisão constitucional, baseada na Constituição, só que foi feita, na minha visão, em tempo inoportuno. Ele tinha que esperar o jogo acabar. É assim que funciona. Ele terminou o jogo. Falou, não, isso aí, gente, sabe o que é? É graça preventiva. Isso não existe graça preventiva. Graça preventiva quer dizer que agora, se nós brasileiros concordarmos com isso, qualquer correligionário, amigo do Bolsonaro, começou o processo, graça, já estou concedendo, graça preventiva, eu não quero que seja processado, eu já estou concedendo antecipadamente todos os efeitos da pena, seja principal, seja acessória, seja multa. Eu acho que não dá para fazer esse negócio aí não, tá errado. Mas só tá errado do lado do presidente, o professor Anderson? Eu acho que não. Tem erro do outro lado também. Com a máxima vênia. O Código de Processo Penal, máxima vênia, perdão, né? Com a devida licença, que tem que falar, eu esqueço que eu tenho que falar aqui na linguagem que você tem que entender. Com a devida licença, meu amigo, minha amiga. Um juiz, presta atenção, o juiz é a vítima. Vítima. Eu sou vítima de um crime. Você é a vítima de um crime. Aí, ó, você é a vítima de um determinado crime. Vamos supor que o doutor Pedro, que tá aqui do meu lado, ele praticou um crime contra mim. Então fala, ó, sou a vítima. Eu sou a vítima, doutor Ricardo. Eu sou? Sou. Ele é o réu. Aí eu falo, doutor Ricardo, eu vou mandar prendê-lo. E além de mandar prender, né, eu sou a vítima, tô agindo como delegado. Eu faço já a acusação, eu já tô agindo como promotor. E eu mesmo vou julgar, viu? Doutor Ricardo, isso aí não tá parecendo monarquia absolutista? Porque o rei que detinha todos os poderes, o rei na monarquia absolutista, o rei francês, fala l'état c'est moi. O Estado sou eu. Se fosse o Roberto Carlos, ele falava, esse cara sou eu. Não pode. Não pode ser a vítima, não pode ser juiz, promotor, delegado, advogado. Advogado ele não foi. Foi tudo. 2 ministros do Supremo estão na qualidade de vítima, porque, em tese, supostamente, o Daniel Silveira falou que era para pegar pelo pescoço, jogar na lata de lixo, invadir o Congresso Nacional, né? Então eles são vítimas, se sendo vítimas não, na minha sincera visão, modesta, a crítica é apenas jurídica, eles deveriam declarar-se suspeitos. E um processo suspeito, porque assim, eu vou condenar, lógico que eu vou, né? Não tem chance de não condenar. Ele ia condenar, como condenou eles dois, né? Os 2 ministros que foram vítimas condenaram. Deveriam se declarar suspeitos. Se fosse num tribunal estadual, num tribunal regional federal, se fosse um juiz de primeiro grau, amigo, inimigo íntimo da parte, esse processo estaria anulado. Estaria anulado. Mas se foi o próprio Supremo, o último grau de jurisdição no Brasil, ou seja, né, o último andar, quem é que vai anular aí? Quem é que vai anular esse negócio? Agora que eu quero ver. Professor, falando em polêmica, todo ano, no Natal, no Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente sempre tem uma polêmica que as rádios, as televisões, todo mundo acaba trazendo. Que é a questão do indulto natalino, da questão da saidinha. No Dia das Mães, do Dia dos Pais, por exemplo, a Suzane, ela sai da penitenciária que ela tá para passar uns dias em casa. Uhum. Isso também tem a ver com o indulto presidencial, tem a ver com essas causas de extinção da punibilidade? Doutor Pedro, doutor Ricardo, querido ouvinte,
É uma pergunta excelente. Sabe por quê? Tem muita gente que faz essa pergunta. Ah, isso aí é o induto natalino, doutor. Isso aí não é induto natalino. Induto, nós buscamos a origem também da palavra, vem de indulgência. Indulgência, lembra daqueles eventos relacionados com a Igreja Católica? Que Martinho Lutero, ele lutava, ele brigava, ele falava, vocês estão vendendo passagem para o céu? O que é? Que negócio que é? Vocês estão recebendo dinheiro em troca do perdão dos pecados? Como é que chamava aquilo lá? Indulgência. Indulgência é perdão. Induto é perdão. Lembra que eu falei para vocês? Indulto é perdão. Perdão. Então, esse pessoal que sai no final de ano, dia das mães, dia das crianças, dia dos pais, eles estão perdoados quando eles saem da cadeia? Ou eles têm que voltar? Tem que voltar ou não tem? Tem, doutor Pedro? Tem que voltar. Tem que voltar, doutor Ricardo? Deveria. Deveria. Alguns não voltam. Alguns não voltam. Eu tenho até cliente meu que falou, eu perguntei, ele saiu no indulto. No indulto não, na saída do Natal, né? Porque não é indulto, tá? Eu vou explicar pra você a diferença. Ele saiu nessa saída temporária de Natal. Eu falei, você vai voltar? Ele disse assim, doutor, a gente passa o dia inteiro cavando com as mãos. O senhor acha que eu vou voltar com meus próprios pés? Vou nada. Ele não volta. A maioria não volta e sai na primeira esquina. Na primeira esquina já começa a roubar ali, né? O índice de reincidência no Brasil é estúpido. É estúpido. Não à toa, nós estamos vivendo em grandes cidades. Aqui, São Paulo, Santo André, nas grandes metrópoles, um índice alarmante de latrocínios. Hoje você morre por causa de um celular, você morre por causa de uma carteira ou morre até porque não tem dinheiro no bolso. Eles estão matando trabalhadores, gente boa, igual nós que trabalhamos e a nossa vida já não vale mais nada. Então, gente, isso que o Dr. Pedro nos questionou, tem muita gente que confunde. O nome correto é saída temporária. Saída temporária. Sai, fica uma semana em casa e volta. Por isso que é temporária. Mas tem pessoas que confundem com o indulto de Natal. Por que existe esta confusão? É porque tem dois benefícios que saem no mesmo tempo, na mesma época, sai lá no final do ano. Tanto a autorização da saída temporária, e esta autorização da saída temporária, quem dá é o juiz. O juiz que atua lá na vara das execuções criminais, é o juiz que toma conta onde o preso vai ficar, quanto tempo ele deve ficar, quando que ele merece sair do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto e assim, né, por diante. Esse juiz, de acordo com a lei de execuções penais, ele concede o direito da saída temporária para esse preso que está no regime semiaberto, ele está no semiaberto e tem bom comportamento. Do fechado não sai. Do fechado não sai. É só do semiaberto, tá no bom comportamento. Nestas épocas festivas ele sai, devendo voltar, como bem disse o Dr. Ricardo. Alguns não voltam. Entenderam? Então, indulto ele sai como indulto, indulgência, perdão. O indulto é esse que nós chamamos de indulto de Natal, é perdão. E também é feito por um decreto presidencial. Também é feito o presidente da República, por autorização constitucional, assim como a graça, ele faz um decreto. E ele escolhe uma generalidade de pessoas. Fala, se as pessoas estiverem nessas circunstâncias aqui, todas as pessoas que estiverem nessas circunstâncias serão beneficiadas com o indulto. Exemplo, doutor Pedro, no último indulto do ano passado, ele colocou pessoas que têm câncer terminal, AIDS, paraplegia, cegueira. Ele prometeu ajudar, doutor Pedro, doutor Ricardo, pessoas que estavam ligadas à segurança pública, pessoas ligadas à segurança pública. Ele pôs no último decreto, sempre sai no finalzinho do ano, perto do Natal, pessoas que... policiais num excesso culposo. Olha aqui, ó, excesso culposo. O que é excesso culposo?
Eu sou policial e o meu amigo, Dr. Pedro aqui, eu acho que ele é marginal. Ele tá segurando um guarda-chuva. Eu sou policial, falei, é fuzil. Pego minha metralhadora, que eu antes de ser advogado, fui policial civil, né? Eu trabalhei na Polícia Civil durante 13 anos, depois eu saí. Estou advogando há mais de 20. Eu pego minha metralhadora, chamava minha metralhadora de Lurdinha. Eu pego minha Lurdinha e dou 300 tiros nele. 300 não tinha, mas tinha 30, tá? Tô só exagerando. Isso aí é legítima defesa imaginária, né? Imaginária. O Código Penal até fala que existe essa possibilidade, mas teve um excesso, né? Eu dei 30 tiros nele, excesso. Então, nesse caso, o presidente Bolsonaro falou que o policial que agiu em excesso na legítima defesa também ele perdoou. E se ainda que tivesse sido condenado, vamos supor uma pena de 4 anos. 4 anos. 4 meses, acabou a pena. Se o policial já cumpriu 4 meses, então está perdoado. Quer dizer, toda aquela gama de pessoas que se encontram nessa situação, um outro exemplo do indulto que ele colocou, os militares das Forças Armadas, dentro da ação daquela garantia da lei e da ordem, né? Garantia da lei e da ordem são as Forças Armadas que, por ordem do presidente da República também, atuaram lá no Rio de Janeiro, lembram? E muito tempo eles ficaram nas favelas lá no Rio, na época da Copa do Mundo que teve aqui também. Esses policiais, esses militares das Forças Armadas que também atuaram em eventual excesso culposo, como esse exemplo que eu acabei de dar, também foram perdoados pelo presidente Bolsonaro. Então, o indulto vem de indulgência, indulgência é perdão, e perdão quer dizer que você sai e não volta mais. Não volta. Então, essa saída que sai tem que voltar, chama saída temporária. Saiu, não volta mais, indulto. Muito bom. Estamos aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Essa é a Guardiã da Justiça. Hoje recebendo com muito prazer aqui o advogado criminalista, professor universitário, Dr. Anderson Costa e Silva, falando um pouquinho aqui das extinções de punibilidade, o indulto, a graça e a anistia. Dr. Anderson, me corrija se eu estiver errado, a gente conversou um pouquinho aqui sobre esses três institutos do direito que concedem o perdão, como bem disse o doutor. Então, perdão, a gente quer dizer que já houve uma condenação e é por isso que talvez a questão da graça, no caso do presidente da República, ele tenha sido antecipado. E a gente também pode dizer que esses 3 institutos, eles também, além de você ter que ter uma condenação para que você possa fazer uso disso, que a gente também tenha que fazer, pleitear isso por advogado. No caso da anistia, é o Congresso Nacional que faz uma lei para que a gente possa ter essa anistia. E nos outros 2 casos, na graça e no indulto, seria o presidente da República que concede, é isso, né? A graça e o indulto é por meio de decreto do presidente da República. Agora, a anistia é por meio de uma lei elaborada pelo Congresso Nacional. Quem faz a anistia, do grego amnistia, amnésia, esquecimento, é o Congresso Nacional. Muito Só o bom. Congresso pode fazer. Pedro, tem mais alguma pergunta? Tenho, referente ao Daniel Silveira ainda. Esse benefício que o presidente concedeu para ele, tirou os direitos políticos dele? A questão da lei da ficha limpa. Agora no final do ano nós vamos ter eleições. Ele vai poder se candidatar para senador? Já tem um entendimento forte em relação a isso? Nós devemos utilizar, doutor Pedro, como parâmetro, como não existem precedentes em relação à graça, vamos utilizar como precedentes o indulto. O indulto que também é um perdão feito pelo presidente da República. E no indulto, tem-se, pela mais recente jurisprudência, que o indulto ele extingue os efeitos penais da sentença, os efeitos penais. Os efeitos extrapenais permanecem. Tanto é, doutor Pedro, que eu acabei mencionando no começo do programa, que houve... Não, eu estava falando da anistia, né? Da anistia. A jurisprudência entende que os efeitos extrapenais devem permanecer.
Só os efeitos penais que devem ser perdoados. Mas não existe precedente. E eu também, desculpa interromper, mas eu também acredito que ainda como não há uma decisão definitiva, ainda cabe recurso, em tese até as eleições, pode ser que ele ainda tenha a possibilidade de ainda ser de não ter sido condenado em todas as instâncias também, né? Eu acho bem difícil a condenação dele não ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se fosse para mudar a decisão por meio de embargos de declaração, embargo de declaração, ou seja, um recurso que o advogado dele deve interpor, para questionar alguma parte da sentença que não ficou muito claro, né? Alguma contradição, ele pediu um negócio, não foi decidido, falou, eu pedi isso aqui, vocês não decidiram, ou se não, uma decisão que fala, manda prender, mas não fala que regime que contradição, alguma omissão, alguma obscuridade. Em tese, esse recurso possível agora que pode ser interposto, inclusive partidos políticos também já interpuseram recurso, né? Lá no processo perante o Supremo Tribunal Federal para questionar, né, os partidos. Foi a Rede Sustentabilidade, também Cidadania, o PSOL e o PDT. Eles já ingressaram lá no processo para solicitar que o Supremo se manifeste. Falou, Supremo, quem que tá mandando aqui nesse Brasil? É o presidente ou é o Supremo? O Supremo deixa de ser Supremo para ser inferior, agora é inferior Tribunal Federal ou é o Supremo? Ou é o presidente? O presidente agora passa a deter poderes monárquicos absolutistas, pode determinar que os amigos deles, os correligionários, os amigos pessoais não serão mais passíveis de pena? Só pedindo licença, doutor Ricardo, a nossa Constituição Federal, tá aí mais uma crítica em relação ao decreto do nosso presidente. Artigo 37 fala da administração pública. A administração pública, isso para todos que atuam na administração, o presidente, os governadores, os deputados, os senadores, os juízes, todos que atuam na administração pública devem atuar com impessoalidade. Eu não posso usar do meu cargo para ajudar os meus amigos. Mas se eu não posso ajudar os meus amigos, quer dizer que eu posso ajudar só os meus inimigos? Então fica uma contradição também. Se eu não ajudar os meus amigos, também não posso ajudar os inimigos, então eu não posso ajudar ninguém. Então, de certa forma, esta impessoalidade seria um bloqueio, uma proibição da concessão da graça. Ou seja, melhor seria acabar com esse negócio na Constituição, já que o presidente agora defendendo o decreto do presidente, se eu não posso ajudar os inimigos, quer dizer que eu posso só ajudar só os amigos? Vou conceder graça para quem, então? Só para quem me acusou, quem quer me roubar, me matar? Obrigado, meu amigo. Nosso tempo parece que está acabando. Tem que passar para o meu amigo Ricardo Yamazaki. Conversa boa é assim, passa rápido. A gente poderia ficar aqui horas e horas. Tivemos uma aula aqui com o professor Anderson Costa e Silva. Eu queria agradecer demais sua presença, agradecer a presença do Pedro também, que sempre ilustra aqui os nossos programas, agradecer toda a produção aqui da Guardiã da Notícia e, obviamente, convidá-lo para outras oportunidades para que o senhor possa vir aqui. E eu gostaria de abrir para que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais, e já agradecendo de antemão essa disponibilidade de vir aqui para falar um pouco para os nossos ouvintes, mostrar para eles que a justiça está bem perto do cotidiano e do dia a dia da vida dele. Doutor Ricardo Yamazaki, doutor Pedro Mingatti, a Guardiã da Justiça, Guardiã da Notícia, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Espero voltar mais uma vez e peço para você, brasileiro, brasileira, tenha fé na nossa democracia. Não desista, vote. Vote bem, para você não reclamar depois do seu voto. Nós temos uma democracia nova, só há 34 anos. Uma democracia tão antiga como lá nos Estados Unidos, ninguém imaginaria que depois da eleição do último presidente que invadiriam o Congresso Nacional. Lá também é uma democracia bem estruturada, né? Então nós precisamos fortalecer essa democracia. E eu vou terminar, como sempre, termino minha aula para os meus queridos alunos. Um beijo para as meninas, um abraço para os rapazes e a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Muito bom. Pedro, suas considerações finais aí, seu tchau. Doutor, obrigado, doutor Ricardo. Doutor Anderson, que aula, que maravilha de aula. Na faculdade a gente não tem, às vezes a gente não tem oportunidade de tratar esse tema com essa amplitude toda. Muito obrigado, agradeço aos convites também.
E é isso, até a próxima. Muito bom. Boa tarde a todos. Uma ótima quinta-feira e continuem acompanhando a nossa Guardiã da Justiça aqui na nossa Guardiã da Notícia, na Música e Informação na Palma da... De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.